Muito bem, depois dessa belíssima canção aqui dentro do nosso programa EBD no Rádio, nós voltamos com mais um bloco. E essa música especial que nós acabamos de ouvir é um oferecimento especial para a minha querida irmã Maria Raimunda, ou irmã Raimunda, aí em Osasco, na Grande São Paulo, sintonizado com a gente através aqui do nosso Facebook e também através do nosso aplicativo, né? Ela sempre acompanha a nossa programação que é repostada lá, tá certo? E também acompanha ao vivo. Então, um abraço à irmã Raimunda Freitas, aí em Osasco, na Grande São Paulo. E aí de São Paulo eu vou para Curionópolis, abraçar a nossa querida irmã, sogra da irmã Nelly, mãe do irmão Franklin, que não perde também uma só programação da gente, ligado aqui na nossa programação, tá bom? Esse é o seu quadro EBD no Rádio, estamos aqui trabalhando toda terça-feira, cujo nosso objetivo aqui não é trazer um comentário específico de uma revista da Escola Dominical, mas sim fazer uma apresentação, né, do conteúdo que vai ser ministrado no próximo domingo, não só da classe de adulto, mas de todas as revistas, porque a Escola Dominical, meu prezado amigo, ela tem aí, no mínimo, dependendo da escola, da igreja, ela tem 10 classes ou 11 classes, e aí depende da congregação, tá bom? Então, nosso objetivo aqui é apresentar, é socializar os conteúdos bíblicos que vamos estar estudando no próximo domingo. E você é o nosso convidado todo especial para nos acompanhar e ter interesse em um dos conteúdos, tá certo? E você, com certeza, vai ser ricamente abençoado nesta manhã. Vamos de música, Léo, e eu trago já apresentando o nosso primeiro conteúdo da nossa lição bíblica, tá bom? Eu vou trazer já mostrando o conteúdo da lição de pré-adolescente, que é a lição de 11 a 12 anos. E essa música que o Léo vai apresentar agora, eu quero mandar um oferecimento especial para minha esposa, irmã Raimundinha, aí na rua Antônio Rodrigues, e também aos vizinhos aí da Rua do Sol, que nos acompanham também. Muito bem, estamos voltando com mais uma edição do seu programa EBD no Rádio, nessa terça-feira, meu querido irmão, para te abraçar e te cumprimentar em qualquer parte da nossa grande cidade e região. Como eu disse, esse programa ele já existiu muito tempos atrás, Leonardo, é complicado, toda vez para te mandar as vinhetas, que eu tenho essas vinhetas guardadas e eu acabo esquecendo, mas no próximo programa vamos estar com as nossas vinhetas, tudo certinhas aqui, do nosso programa EBD no Rádio. Ele teve muitos anos atrás, me lembro que teve, e agora estamos voltando nessa terça-feira, tá bom? Mas eu quero, nesse início do programa, continuar abraçando você que está sintonizado com a gente nesta manhã de segunda-feira e dizer para você que a Escola Bíblica Dominical é uma fonte de aprendizado. Eu trago aqui rapidinho, só para você e eu meditarmos. Estivemos ali no ano passado, no Congresso de Escola Bíblica Estadual, que aconteceu na cidade de Timon. E lá o nosso querido pastor José Gonçalves, ele que é procedente ali do Piauí, principalmente de Água Branca, no Piauí, foi um dos palestrantes. E aqui na sua apostila, ele disse uma coisa interessante sobre a escola dominical. Olha o que ele disse sobre a escola dominical. Ele disse o seguinte: a escola dominical é relevante para a igreja e, portanto, para a família, porque transmite os valores do reino de Deus. De certa forma, a EBD, olha só, a EBD funciona como um termômetro da igreja. Uma escola dominical fraca reflete a fraqueza da igreja, e uma igreja fraca, consequentemente, reflete a fraqueza da família. Olha aí, meu irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, a importância da escola bíblica dominical para o agregamento da igreja, para o fortalecimento da igreja e, consecutivamente, o fortalecimento da família. Eu sempre digo, você quer medir o termômetro da igreja, saber se a igreja é uma igreja espiritual ou não, não vai em um culto,
Não, não vai em um culto, não. Porque no culto, geralmente, quando se diz assim, é um culto festivo, vai ter um pregador não sei de onde. Aí os crentes enchem a igreja, lota a igreja, né? Então eu digo para você, você quer medir, saber se a igreja é espiritual, também não vai em um culto de poder, como nós chamamos, tarde da vitória, culto do poder, culto não sei mais de quê. Não vá também em um desses cultos, que você não vai ter ali realmente a medir a espiritualidade da igreja. Você quer medir se ela é uma igreja espiritual ou não? Você vá na escola bíblica dominical e veja a frequência. Dali você mede o termômetro da igreja, irmão. Porque a escola dominical, ela é a base, é a sustentação, tá certo? A palavra que dá sustentação à minha vida e à sua vida espiritual. Por isso fica aqui o nosso apelo, o nosso convite, você que está me ouvindo agora na programação e que não é um aluno da EBD, no próximo domingo frequente a EBD e seja ricamente abençoado, tá? Disse José Gonçalves, uma escola dominical fraca reflete a fraqueza da igreja e, consequentemente, a fraqueza da família. Vamos de música, Leonardo, né, do nosso quadro EBD em Foco. Não, rapaz, era no rádio. EBD no rádio e eu volto já, já. Muito bem, voltando com o nosso programa EBD no rádio e essa canção especial, oferecimento para minha querida irmã Mocinha, aí na Castelo Branco, justamente com ela, o seu filho, o irmão Manuel, tá certo? Ligado com a gente nesta manhã de segunda-feira. Então, um abraço à irmã Mocinha na Castelo Branco, um abraço à irmã Cleire, aí no Santa Clara, ela que é coordenadora da EBD, aí na congregação Maranata, que fica por trás do Carvalho. Nosso muito obrigado por sua sintonia, por sua audiência. Queridos irmãos, está nas minhas mãos aqui, eu os tenho nas minhas mãos, você que vai nos acompanhar no nosso canal Escola Dominical em Bacabal, a classe de adolescente, né? Esta classe é uma classe que vai dos 11 dos 11 aos 13, aos 12 anos, que antigamente era 13, né? E baixou. Ela está estudando nesse trimestre o tema igreja, um lugar de comunhão, tá? Esse é o tema dessa lição, desse trimestre todo. E a lição para o dia 7, lição número 7, que é o próximo domingo, ela tem como tema a igreja e o templo, tá certo? Nessa lição, os alunos vão aprender, entre muitas coisas, das quais eles vão aprender que a igreja é a casa de Deus. E falando sobre isso, irmãos, eu disse no culto domingo para os irmãos, falando da questão do tema da lição de adulto, pais zelosos e filhos rebeldes, né? E nós falamos lá que a consequência dos filhos se tornarem, muitas vezes, não é uma regra geral, mas geralmente acontece bastante. A gente diz assim, esse menino se desviou, mas eu criei meu filho na igreja. Aí está o problema, bem aí mora o problema. Você criou o seu filho na igreja, mas ele não se conscientizou o que é a igreja, ele não valorizou a importância da igreja. Quer um exemplo hoje, irmãos, nesse particular, me perdoem aqui os evangélicos, me perdoem, minha intenção não é tentar aqui feri-los vocês, né? Mas eu quero dizer para os evangélicos, eu admiro o catolicismo romano no seguinte aspecto. Em que, irmão Ribamar? Na reverência que eles estão na missa. Você já pensou a reverência que eles estão na missa, quando estão lá o padre está celebrando a missa, se cair uma agulha no chão, se ouve o barulho da agulha cair. Já no culto evangélico é diferente, você observa que é um entra e sai de gente, é menino correndo, é menino pulando, é os adolescentes para cima e para baixo, andando. Por que isso, irmão Ribamar? Porque não tem a consciência de que ali é a igreja, é um local de culto, é um local de reverência, é um local de adoração. Até mesmo os adultos, estou citando crianças, jovens, adolescentes, mas até mesmo os adultos têm esse mau comportamento dentro da igreja. Por quê? Porque eles não entendem o que é a igreja e o que é o templo. A importância do templo, a importância da igreja, a importância do local do culto.
E nessa lição, eles vão aprender que a igreja é a casa de Deus, que a igreja como templo, como construção, é um local naquele momento em que os servos do Senhor estão reunidos ali, se torna a igreja espiritual e é um momento de adoração a Deus, é um momento de respeito. Então, nessa lição, eles vão aprender sobre isso. Esses adolescentes nessa faixa etária, tá certo? Vão entender que precisamos frequentar a igreja. Diferentemente no Brasil, não é que nem nos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, o cara diz que é crente, se ele teve a tataravó dele foi crente, foi evangélico, vou tirar a palavra crente, usar evangélico, ele vai dizer, eu também sou evangélico, porque a minha bisavó foi evangélica. No Brasil não é assim. No Brasil, para você dizer que é crente, que é evangélico, você tem que frequentar a igreja, tem que ir ao culto pelo menos 2 vezes por semana, tá certo? E ter um cartão de membro para você dizer, eu sou evangélico, eu sou crente. Então, eles vão entender também, primeiro, a importância da casa de Deus. Segundo, o que precisamos cultuar a Deus em comunidade, em culto, juntamente com toda a igreja. E vão aprender também a relação entre a comunhão com Deus e a presença do Espírito Santo e a presença de Deus nos cultos. Então, veja só o tamanho dessa importante revista na classe dos adolescentes. Enquanto você pensa nisso que eu estou falando aqui, eu vou te oferecer uma canção e eu volto já te mostrando o conteúdo da lição de adolescente. Muito bem, estamos de volta com o seu programa EBD no rádio e você acabou de ouvir essa linda canção na voz de Nani Azevedo, Bendito Serei Quando Eu Obedecer, tá bom? E essa canção especialmente para a irmã Graça, coordenadora da área 9, coordenadora da EBD da área 9, irmã Graça, irmão Cleidson, tá certo? Um grande abraço a esses homens e essa mulher de Deus que desempenha assim, um excelente trabalho extraordinário na Escola Bíblica Dominical, na coordenação da EBD da área 9. Área 9 que compõe aí as congregações no bairro Santos Dumont, na Frederico Leda e no Pantanal, né? Portanto, um abraço especial a esses meus amados irmãos. Queridos irmãos, estamos na minha mão mais uma vez, deixa eu mostrar aqui. Você que vai nos acompanhar no nosso canal, no Facebook, no canal Escola Bíblica Dominical em Bacabal. Você que não é inscrito, vai lá, se inscreva. Tá certo? Está nas minhas mãos a lição de adolescente, dos 13 aos 14 anos, que nesse trimestre vai estar estudando a história do povo escolhido de Deus, né? Do povo escolhido por Deus. A história do povo judeus, que essa lição vai estar trabalhando. Já estamos chegando na lição de número 7, que tem como tema o estabelecimento da monarquia no reino de Israel, tá? Ou na nação de Israel. Esse é o tema da lição da classe de adolescente, tá certo? Para o próximo domingo. E essa lição, prezados irmãos, ela é uma lição, todas as lições da Escola Dominical, a CPAD é uma editora da Escola Dominical fantástica, seu conteúdo maravilhoso, e ela está, assim, didaticamente distribuída. No primeiro ponto, vai apresentar o pedido do povo de Israel, tá? No segundo ponto, vai trabalhar Saul, primeiro rei de Israel. Já no terceiro ponto, vai trabalhar o início da monarquia em Israel, tá bom? Este como está dividida a nossa lição nesta classe de adolescente. E o objetivo dessa lição, meu querido irmão, minha querida irmã, é fazer com que os nossos alunos, né, dessa faixa etária, reflita sobre o uso do livre-arbítrio e as suas consequências, né? Esse é um dos objetivos dessa lição, fazer com que nossos alunos reflitam sobre as suas escolhas, sobre as suas tomadas de decisões, tá certo? Vai ter como exemplo Saul, tá bom? E também vai ensinar que Saul foi como Saul se tornou rei, como que ele se tornou o primeiro rei de Israel, todo aquele processo monárquico, tá certo? E como também ele saiu da graça de Deus, tá? E nessa lição também nossos adolescentes vão aprender que nós precisamos ter nossas vidas guiadas pela vontade de Deus e não pelas referências do nosso coração. Porque tem muita gente que hoje, irmão, a palavra de Deus não tem mais, digamos, certa importância. É o que ele está sentindo. Não, eu estou sentindo
meu coração está sentindo isso, meu coração é meu guia, meu coração é que me orienta. Eu estou sentindo isso. Irmão, a Bíblia diz o seguinte, irmão, escuta aí, olha, enganoso é o coração do homem. Então não substitua a palavra pelo sentimento do seu coração, porque ele é enganoso. E muitos têm se enganado nessa história. Então, reflita sobre isto, tá bom? Reflita sobre isto, sobre as preferências do seu coração. E eu quero que você reflita no seguinte, né? Eu quero que você pense no seguinte. Pense que, olha que coisa interessante. A palavra do Senhor nos diz que a obediência a Deus, ela sempre será a melhor escolha. E nesse caso aqui, dessa lição, nesse contexto da lição dessa semana, vai mostrar que Saul, motivado por suas vontades ou por pressões externas, ele escolheu desobedecer a Deus. Note que ele escolheu, não foi uma imposição. Ele escolheu desobedecer a Deus. Entretanto, amados irmãos, nós, como servos de Deus, devemos fazer diferente no nosso dia a dia. Precisamos escolher obedecer ao Senhor, tá certo? E não o sentimento do nosso coração. Então, nessa lição, os nossos alunos vão aprender isto, aprender sobre o livre-arbítrio, a escolha, a tomada de decisão, vai aprender qual foi o processo, como Saul se tornou o primeiro rei de Israel e, por fim, vamos entender, aprender, vamos desenvolver, né, o nosso senso de diferenciação, quando é Deus que está falando, quando é só o sentimento humano, quando é só o sentimento do coração. Louvado seja Deus. Então, este é o conteúdo da classe de adolescente. E eu volto já depois de uma belíssima canção que meu amigo Leonardo já está preparando. Eu volto apresentando o conteúdo da classe de juvenis. Um forte abraço! Muito bem, estamos voltando. Um abraço, sabe para quem? Leonardo, que está ligado com a gente, irmão Leomar, irmãozinho está aqui no WhatsApp aqui, mandando mensagem, tá? Tá certo? Irmãozinho, um abraço. Um abraço, Leomar. Um abraço à sua esposa, às suas meninas, suas filhas que estão aí nos acompanhando, tá bom, irmão Leomar, que é um dos nossos sonoplastas aqui, dos produtores dos programas, tá certo? Hoje não está aqui com a gente no estúdio, mas está nos acompanhando aqui ao vivo, tá bom? Portanto, um abraço ao meu querido irmão Leomar Gomes, tá bom? Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesta oportunidade maravilhosa, quero apresentar para você o nosso conteúdo da classe de juvenis, né? Que é a faixa etária de 15 a 17 anos. Nesse trimestre de 2023, o segundo trimestre, vamos estar estudando o tema O que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo seu reino, né? Esse é o conteúdo geral do trimestre. Já estamos chegando na lição de número 7, como o tempo passa rápido, para mim iniciou o trimestre tudinho, mas já estamos chegando na lição de número 7, são 13 aulas, são 13 domingos, né? E alguns acontece às vezes que tem 14 domingos, mas geralmente só 13 domingos. E a lição de número 7 vai estar estudando a temática como posso jejuar e orar. Ou seja, posso jejuar e orar? Essa é a pergunta que podemos dizer aos nossos jovens. Irmão Ribamar, qual é a importância desse conteúdo para esse jovem dessa faixa etária? Irmão, sobretudo numa geração que nós estamos vivendo nos nossos tempos, nos nossos dias atuais, não é? Uma geração totalmente mergulhada no mundo digital, e isso não é ruim. Não é ruim esse uso dessa tecnologia, dessa informação que temos em mão. O problema é o mau uso. O problema é o mau uso, tão somente o mau uso dessa tecnologia que poderemos fazer dela. Mas ela em si é benéfica. Que eu vejo gente criticando, mas a tecnologia e tal. Não, ela não é ruim. Ela é ótima. Ela é um canal de avanço do reino de Deus, de propagação da palavra de Deus. Agora, o problema é o mau uso, como muitos de nós podemos fazer. Que, por exemplo, nossos jovens cristãos, né? Que não podem esquecer, além de ter esses recursos tecnológicos, também temos os recursos espirituais que nos fortificam,
que nos alimenta e que fortifica, sobretudo, a alma e o espírito. E um desses elementos, desses recursos espirituais, além dos recursos tecnológicos, que o nosso jovem dessa faixa etária deve usar, não devemos esquecer desses recursos espirituais, que é jejum e oração. Isso deve ser, essa prática deve ser feita na vida dos nossos jovens, tá certo? Na vida dessa juventude, que, como eu disse agora há pouco, estão mergulhados no mundo tecnológico e muitas vezes esquecem do mundo espiritual. Então, essa lição vai chamar os nossos jovens para essa importante missão de orar e jejuar. E sabe quem é o exemplo que eles vão aprender? O próprio Jesus, né? É o nosso exemplo de oração. Tá certo? Eles vão aprender que, além de precisarmos orar, não só orar, o texto sagrado diz muito bem, orar sem cessar, mas continuar uma vida de oração. Irmão, eu oro quando? Quando tem uma vigília. Irmão, eu oro quando? Quando tem um culto de oração. Irmão, eu oro quando? Quando tem a oração esporádica na igreja. Não é essa oração que a Bíblia nos orienta e que a lição vai nos orientar. Vai nos orientar para vivermos uma vida constante de oração, né? Até um corinho, Leonardo, bem antigo, que diz assim, de madrugada o crente vai buscar poder, tá? Porque essa é a realidade, que sem poder o crente cai, e essa é a realidade que precisamos. Alinhar, como diz o nosso pastor George, da área 3, um abraço, teve agora há pouco aqui no programa Reflexão do Dia, tá certo? Vamos alinhar jejum e oração, e o resultado será vida espiritual equilibrada, vida espiritual forte, não tem demônio que possa buscar atragar os nossos jovens, porque ele está com a vida espiritual alicerçada em Deus. Então, vamos aprender sobre isso, a importância do jejum e da oração. Vamos de música, Leonardo, dentro do nosso programa EBD no rádio, nesta manhã de terça-feira, e essa canção especialmente para a nossa superintendente, Nilda Lima, e o seu humilde esposo, irmão Paulo Lima, ligado com a gente no Granville. Ok, voltando com o nosso programa EBD no rádio, nessa manhã de terça-feira. Abraçar meu querido irmão Paulo Lima. Irmão Paulo Lima acabou de entrar em contato conosco aqui através do Zap, tá certo? Está ligado com a gente lá no Residencial Granville e ele oferece todas as músicas do nosso programa nesta manhã de segunda-feira, de terça-feira, para a irmã Antônia, né? Acho que é a irmã Antônia Soares, que está ligado com a gente também lá no Granville. Então, um abraço ao irmão Paulo Lima, tá certo? Que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família, o seu lar, tá certo? E a todos os irmãos ligados com a gente em nosso programa, você que está no nosso aplicativo, também nosso muitíssimo obrigado por estar sintonizado com a gente, né? E hoje o nosso programa aqui é EBD no rádio, tá certo? Estamos trazendo aí o resumão da Escola Bíblica Dominical, apresentando o conteúdo da EBD, tá bom? Porque a EBD não tem só a classe de adulto, tem as demais classes também, tá bom? E como, por exemplo, está nas minhas mãos agora aqui a nossa classe dos jovens. A lição dos jovens nesse trimestre vai estar estudando o livro dos Salmos, viu, Leonardo? O livro dos Salmos com o seguinte tema: encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos salmos, tá? Esse é o tema do trimestre e a lição de número 7, tá? Que é o próximo domingo, do dia 14 de maio, vai estar estudando o seguinte: perdoe-me, Senhor, né? É o tema da lição. E nessa lição os alunos vão refletir, vão compreender que o Salmo 51, que é o salmo que vai estar trabalhando, é um salmo de clamor por misericórdia e por compaixão, tá certo? Essa lição também vai mostrar, né? Não só isso, mas ela vai mostrar também o anelo do salmista Davi pela sua restauração espiritual. Irmão, uma coisa linda da vida de Davi, que nós devemos nos focar nela, é a proporção em que eles voltam para a presença de Deus. É verdade, Salmi é um homem segundo o coração de Deus, salmista, Davi é um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia assim o chama, mas Davi foi um homem cheio de defeitos, cheio de falha, cheio de erros. Mas o importante é quando ele falhava, quando ele errava,
ele reconhecia e voltava imediatamente para os pés do Senhor. Então, neste Salmo 51, nós vemos claramente isto, este anelo do salmista por sua restauração, tá? Então, vamos aprender sobre isto nessa lição. E também vamos apresentar também o salmista Davi, que depois da confissão de restauração, da comunhão com o Senhor, que nós estamos prontos para adorá-lo. Quero deixar focar nesta manhã este conteúdo, essa lição, dizer que sem restauração, Deus não receberá a adoração da sua igreja, do seu povo. É verdade que Deus é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia. E a Bíblia vai dizer mais, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E ele está sempre com as mãos estendidas para abençoar, para estender, para trazer vida a você. Então vai falar sobre essa questão da restauração espiritual, tá bom? Um forte abraço a você ligado com a gente nessa manhã de segunda-feira, meu amigo Oséias Alves, que acabou de entrar aqui no nosso estúdio, e a sua família, a irmã Andréia, aí na Coelho Dia. Então, Salmo 51, perdoa-me, Senhor, tá? E a minha oração, irmão, a primeira palavra de oração, quando drobo na presença de Deus, é: Senhor, perdoa os meus pecados. A irmã Ibamar a Bíblia chama até pecado de omissão. Pecado de omissão, aquilo que eu sei que é correto fazer e não faço. Então, eu sou um pecador e preciso constantemente do perdão de Deus. Queridos irmãos, o nosso tempo está chegando ao final, não é isso, Leonardo? Estamos chegando aí finalmente ao nosso tempo. Eu tenho 3 minutos ou 4 minutos para finalizar aqui o nosso conteúdo, a apresentação do nosso conteúdo. E eu quero trazer a lição de número 6, que é a lição número 7, que é a lição de adulto. Leonardo, a lição de adulto, que nesse trimestre está trabalhando o seguinte tema. Olha o tema do trimestre da lição de adulto. Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E a lição de número 7 da classe de adulto vai trabalhar esse conteúdo interessantíssimo aqui. Olha, escute só o tema. Escute só o tema da lição, relacionamento entre nora e sogra. É isso que você ouviu mesmo. Relacionamento entre nora e sogra. Eu poderia dizer também relacionamento entre sogro e genro, ou entre genro e sogra. Mas geralmente há mais conflitos aqui entre nora e sogra. Este é o tema da lição da classe de adulto do próximo trimestre, tá certo? Uma lição maravilhosa que vai trabalhar esses objetivos que deveremos aprender muito, porque a palavra do Senhor nosso Deus, ela sempre traz ensinamento para nós. Muitas vezes nós erramos porque não procuramos aprender, tá certo? E a Bíblia mesmo diz: o meu povo erra por falta do conhecimento. Enquanto as noras, quantas sogras muitas vezes erram por falta desse conhecimento. Pois está aqui uma lição maravilhosa que todas nora e sogra deveriam estar. Dispensa aí o psicólogo, meu querido irmão, tá? E vá para a IBD aprender, se relacionar, né? Com a sua sogra, com o seu sogro. Esse conteúdo é maravilhoso, tá certo? Não dá tempo de eu entrar nele aqui, mas só pelo tema você já vê que é bem interessante e bem palpitoso, tá? Para estarmos aprendendo na Escola Bíblica Dominical esse relacionamento. E o exemplo disso, que nós vamos estar baseado na leitura bíblica, a leitura de Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 5, e o versículo 8, versículo 12 ao 14. É o versículo aqui que vamos trabalhar para aprendermos esse conteúdo. Meu irmão, esse é o nosso resumão da Escola Dominical, da Escola Bíblica Dominical, da nossa IBD. Esse programa que está sendo novo, agora, como eu disse, esse quadro estava vago aqui dentro da nossa programação, e nós fomos convidados pelos nossos diretores aqui do programa para estar fazendo este conteúdo aqui, apresentando para você este momento EBD aqui dentro do nosso programa. Finalizo esta manhã te desejando uma excelente terça-feira e espero por você no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família, que Deus te guarde, te proteja de todo mal. Esse é o desejo do nosso coração e também o desejo de Deus. Tchau e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.